do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Olá a todos que seguem o canal Fiat Voluntas Tua e que estão acompanhando as meditações do Livro do Céu, feito pelas pessoas que pertencem à comunidade da Divina Vontade, que meditam o Livro do Céu e partilham suas meditações. Eu, Maria Cecília, vou meditar hoje o trecho do dia 14 de junho de 1899. E o título é Expectação, Jesus quer castigar. Luísa, ela sempre começa, dizendo: esta manhã o amantíssimo Jesus não vinha, e em meu íntimo ia pensando: como é que não vem? O que há de novo? Ontem veio frequentemente, hoje já é tarde, não se faz ver ainda. Que dor, quanta paciência se necessita com Jesus. Todo o meu interior me parecia que se levantasse em armas, porque queriam a Jesus e me faziam uma guerra que me dava penas de morte. Já foi explicado aqui nas meditações, mas para quem ainda não ouviu, essa, essa ausência que ela sente de Jesus, porque Jesus, ele espiritualmente tinha muito contato com Luísa, ela não só sentia ele dentro dela, a presença dele dentro dela, na mente dela, conversando com ela, no coração dela, mas também ela via muitas vezes, Jesus, via Nossa Senhora, e ela ficava esperando por este momento. Qualquer um de nós, se estivesse na situação dela, ficaria também ansiosa por nos encontrar com Jesus. Nós não fazemos ideia, Eu não faço ideia do que é essa experiência que ela tem com Jesus, que ela tinha, Porque ela já faleceu. E se tivesse, eu também ficaria nessa ansiedade, Então, por isso que ela ficava dizendo sempre isso, repetindo, sobre essa ausência que ela sentia dele, porque ela queria. Teve momentos que ela quis morrer para poder ficar com ele definitivamente no céu, Mas a vontade de Deus não era essa para ela, Tanto que ela viveu até acho que uns 82 anos, se eu não me engano, mas foi mais de 80 anos que ela viveu. E para fazer a vontade de Deus, E 60 anos desses 80 foram numa cama, E, e ela tinha essas visitas frequentemente de Jesus e ele explicou uma certa ocasião que quando ele não vinha, quando ele não aparecia para ela, quando ela não sentia assim, a presença dele tão forte, porque ele sempre estava com ela, Ele sempre está conosco, Mesmo que nós não sentimos o mesmo que Luísa, nós sabemos que ele está sempre dentro de nós, Nós, principalmente nós, filhos da divina vontade, nós temos essa certeza, que é Jesus que está aqui neste momento agora, passando essa mensagem para aqueles que estão ouvindo. Não sou eu, Maria Cecília, que estou aqui dizendo isso. É a divina vontade através de Jesus. E quando ele disse que para ela que às vezes ele não aparecia porque ele estava castigando a humanidade, E é sobre esses castigos que Luísa vai
nos contar agora nesse trecho. E ela continua dizendo: assim, depois de um longo penar, Jesus veio, trazendo uma taça na mão, cheia de sangue coagulado, putrefato e pestilento, e me disse: olha esta taça de sangue, derramarei-a sobre o mundo. Simbolicamente, né, essa taça de sangue putrefata, quer dizer, podre, né, fedorenta, acredito, né, fétida, né, era o castigo que ele ia enviar, né, sobre a humanidade. Por quê? Porque a justiça assim deseja. Jesus explicou em outros trechos que a justiça é mais forte do que a vontade dele. E quando a maldade humana, né, o desprezo por Deus, tudo que a vontade humana, né, faz de desrespeito a Deus, né, faz com que o limite, né, chegue no limite e os castigos eles são enviados. Então, quando ele mostrou essa taça que ele queria derramar, né, sobre o mundo, é por causa dos pecados do mundo todo, né? Um mundo que agora virou as costas para Deus, um mundo que se acha dono da própria vontade, pode fazer o que bem entender, que não se lembra de Deus, que não se lembra que Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo, Ele sonda até os nossos pensamentos, Ele sabe de tudo que nos acontece o tempo todo, não tem nada que passe desapercebido para Ele, mas o mundo não sabe mais disso, se esqueceu e muita gente faz questão de ignorar isso. Então, ele faz, a justiça faz com que ele derrame esses castigos para as pessoas poderem se voltar para ele, né? Olhar para ele e ver, olhar para o céu, né? Parar de olhar para o próprio umbigo e achando que pode fazer as coisas sem ele. Porque se ele não quiser, nós não acordamos. Se ele não quiser, nós não respiramos. Se ele não quiser, nós não vivemos. Então, nós dependemos da vontade dele mesmo. E como ele é muito bom, ele ainda permite que o ser humano ainda continue vivendo, mesmo desobedecendo a ele, mesmo virando as costas para ele, desprezando tudo que ele fez e faz, né? Porque se nós temos hoje, tudo que temos é porque é graça dele, né? Continuando, ele diz: enquanto assim dizia, veio a mãe, a Virgem Santíssima, e junto com ela o meu confessor, e pediam a Jesus que não derramasse sobre o mundo, senão que me fizesse beber a mim. O confessor lhe disse: Senhor, de que adianta tê-la como vítima se não quiser derramá-la sobre ela? Absolutamente quero que a faça sofrer e perdoe as pessoas. Então, Nossa Senhora, né? A Virgem Santíssima, ela que é a nossa mãe, a nossa defensora, a nossa advogada, né? Ela, juntamente com o confessor, né? O espírito dele, né? Do confessor, né? Se uniram para pedir a Jesus que não derramasse aquele cálice daquele sangue putrefato lá sobre a humanidade, sobre o mundo, mas derramasse todo o sofrimento que ele queria, né? Pela justiça, né, divina, que esse sofrimento fosse enviado para Luísa, que ela era uma vítima, ela aceitou ser uma vítima, sofrer para a conversão dos pecadores, então que fosse derramado sobre ela, né? Continuando, a mãe chorava e insistia diante de Jesus e do confessor para que não desistisse de rogar, até que Jesus não se contentasse em aceitar a mudança. Jesus insistia em que a queria derramar sobre todo o mundo e parecia que se zangava. E Luísa disse que
Ela se via tão confusa que não sabia dizer nada, porque era tanto horror que se sentia ao ver aquela taça cheia de sangue tão espantosa que dava estremecimento em toda a natureza, que seria bebê-la. Então a Luísa, ela estava horrorizada só de ver aquela taça, né? E ela ficava imaginando o sabor amargo, né? A amargura, o sofrimento que ela ia sentir ao beber. Mas ao mesmo tempo ela disse: eu estava resignada, porque se o Senhor me tivesse dado, teria aceitado. Então Luísa, ela aceitava sofrer, ela não tinha medo de sofrer. Ela, ela tinha mais medo, assim, entre aspas, assim, de ficar sem a presença de Jesus do que qualquer sofrimento que ela pudesse passar, né? Por mais doloroso que fosse. Ela estava disposta a beber, assim, espiritualmente, né, uma taça de sangue podre e fedido, né? Só para amenizar, né, aqueles castigos que Jesus queria enviar, né, ou talvez evitasse, né, o castigo se ela bebesse aquele cálice, né. E ela ainda disse: quem pode dizer, além disso, os castigos que se continham naquele sangue, se o Senhor o derramara no mundo? Então ela ficava imaginando que castigos poderiam ter naquela taça de sangue, né? Quais são os castigos, que a humanidade teria feito de tão grave, né, para poder Jesus querer derramar esses castigos, né? Hoje em dia a gente sabe, né? Mas Luísa, na época dela, ela não tinha acesso às informações, né? Ela vivia trancada no quarto dela, né? Ela não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha internet, não tinha nada. Se o padre não contasse alguma coisa que estava acontecendo ali na cidade, para ela, ela não saberia de nada, né? Ela não tinha noção, né? Hoje em dia nós temos o YouTube, né? Nós temos a televisão, nós temos a internet que nos faz saber o que acontece no mundo inteiro, né? E a gente vê muita coisa ruim, né? Tem coisas boas também, mas as coisas ruins é que nos chamam a atenção, nós, né, filhos da divina vontade, porque nós, quando ao vemos essas coisas ruins que ofendem a Deus, nós sofremos junto com Jesus e reparamos junto com Ele, né, por essas ofensas que são feitas a Ele, a Deus, né, porque é muita maldade, né, muita maldade, é muita, é muito distanciamento de Deus, né, é muito esquecimento dele, e cada vez mais, né, muito desrespeito, muita ignorância mesmo dos ensinamentos dele, porque esses ensinamentos dele, a palavra dele, tem também na internet, mas as pessoas elas não buscam esse tipo de coisa, a maioria das pessoas buscam coisas mundanas mesmo, né? E as coisas de Deus elas vão deixando para lá, de lado, para depois, para depois, para depois. Principalmente os jovens, eles pensam: ah, quando eu ficar velho eu vou para a igreja, quando eu ficar velho eu me converto, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu não sei se eu vou estar viva daqui a 5 minutos, né? Então eu tenho que estar preparada, a gente tem que estar preparado para esse dia, né? E, e os filhos da divina vontade, eles se preparam muito mais, porque os filhos da divina vontade, eles não têm desejo mais de pecar. Jesus prometeu no livro do céu, ele escreveu que as pessoas que vivem na divina vontade vão direto para o céu. Quer bênção maior que essa? Então, eu, meditando aqui, eu tenho que falar que a pessoa que ler e sentir esse desejo de conhecer, busca através do YouTube. Lá tem o contato da nossa coordenadora, né, da nossa comunidade, aquela que
transmite as mensagens de Jesus através das partilhas, através da meditação do livro, para poder conhecer esse tesouro que Jesus nos trouxe para a salvação mesmo, não só da nossa alma, né? Porque os filhos da divina vontade não pensam em si próprios, né? Pensam só em agradar a Deus, fazer a vontade dele e a salvação das almas. Não pensam na própria salvação. Isso a gente não pensa nunca, nem nada para nós. É tudo para Jesus. E se você está ouvindo, se você está sentindo esse desejo de conhecer, não perca tempo. Não perca tempo. Vá buscar. Vai buscar, procurar saber, pelo menos tentar conhecer, porque foi através do YouTube que eu tive contato. Eu tive com essa maravilha que é doar minha vida, doar minha vontade para viver, para fazer a vontade de Deus, para estar sendo preparada para viver no reino da divina vontade que Ele vai estabelecer aqui na Terra. E que Ele está preparando esses filhos, né? E que você queira também ser esse filho da divina vontade, que queira fazer parte desse reino juntamente conosco. E, e assim nos unirmos para a salvação das pessoas, das almas, né? Daqueles que ainda não têm a graça de conhecer a Jesus. Porque nesse livro nós conhecemos a Jesus e a vontade dele. E continuando aqui para terminar o trecho de hoje, né? Luísa disse: a partir deste dia, parece que está, né, a preparar. Jesus está preparando uma tempestade de granizo que vai causar muitos danos e parece que deve continuar nos próximos dias. Então foi isso que ele revelou para ela, o castigo, que era essa tempestade de granizo, né? E depois Jesus parecia um pouco mais calmo, tanto que parecia que abraçava o confessor, porque ele tinha rogado naquele modo, né? Ele tinha que o confessor tinha pedido para Jesus derramar sobre Luísa os castigos, né? Mas ele não deixou claro para Luísa se ele ia derramar ou não o castigo, né? Deixou meio que no ar, né? E ela termina dizendo: assim terminou, deixando-me uma pena indescritível pelo que poderá acontecer. Ela ficou com pena, né, das pessoas quando ela teve a visão daquela tempestade de granizo, né, que ia provocar fome, né, sofrimento nas pessoas, né, perda, né, de plantações e tantas coisas ruins que quando a natureza se rebela, né, ela causa, né? Mas é a forma que a justiça age, né? Não tem outra forma das pessoas se voltarem para Deus, aquelas que realmente se esqueceram dele, se não for através do sofrimento, né? E no livro do céu nós temos essa consciência, né, da necessidade do sofrimento, porque o sofrimento purifica a alma, o sofrimento nos aproxima de Deus, o sofrimento ele ele pode unir, né, a alma, a, a vontade de Deus, né, a nossa vontade com a vontade de Deus, ele pode tudo, né? O sofrimento é aquilo que Jesus usou para fazer com que as pessoas tomassem conhecimento, né, do que ele veio fazer, né? Ele veio doar a vida dele para nos salvar, né? Nos resgatar da morte eterna. Ele nos veio, através do sofrimento, ele nos trouxe a vida, né? E é através do sofrimento que nós vamos ter a vida eterna também. Então, nós não temos por que odiar o sofrimento, porque ele é uma coisa que ele existe e é necessária. Então, não tem como fugir dele. Então, a nossa, né, coordenadora, como eu te disse, a Aline, ela sempre, ela até fala uma coisa que eu achei que é muito legal a gente pensar, que
Se a gente tem uma cruz e a gente sabe que a gente não pode se livrar dela, todos temos, né? Mas tem cruzes que dá para a gente carregar dia a dia. A gente pode, ao invés de odiá-la, né? A gente tem que gostar dela, colocar um enfeitinho nela, né? Cuidar dela, né? Aceitar ela, porque não tem como se livrar dela, né? Ela tá ali do nosso lado, né? De vez em quando ela pesa mais, de vez em quando ela pesa menos, mas ela tá ali, né? E é ela que vai nos levar ao céu. Então, vamos gostar da nossa cruz, vamos amar a nossa cruz, vamos unir a nossa vontade com a vontade de Deus, vamos desejar ser os filhos da divina vontade. Amém.